Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem me ouvindo. Meu nome é Gabriel Reis Batista e vou explicar aqui então a questão do Insertion Sort, que é o algoritmo de ordenação por inserção. Isso vai ficar bem evidente após abordar. Mas primeiro, quais conhecimentos são necessários para eu entender o que você está fazendo? Progressão aritmétrica. Recomendo que você veja o vídeo. E para complementar, um paro dentro de um para, que vai envolver é bem não diretamente, né? Porque você está vendo um para e um enquanto, mas a lógica é a mesma. Dito isto, também se faz importante entender o que seria o pior caso e o melhor caso desse algoritmo. O que é o pior caso e o que é o melhor caso? E um algoritmo de ordenação. Bom, imagine o, imagine o seguinte, que é, você tem um baralho e você ordena ele de forma crescente, ou seja, vai começar com um, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e você tem um baralho em ordem decrescente, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E eu lhe peço para ordenar de forma crescente esses dois baralhos. Você vai olhar para o que está todo organizado e o que está completamente desorganizado. Eu lhe pergunto, qual é mais fácil? Ordenar algo que já está ordenado ou ordenar algo que está completamente desordenado? Você vai dizer, mas é óbvio, é o que está ordenado. Então, trazendo essa lógica para cá, a gente teria o quê? Vamos pegar dois vetores. Um vetor que tem os seguintes números, então. E o vetor que tem os seguintes números. Feito isto, aí, agora com essa analogia das cartas, então, você iria dizer que, então, ordenar isso aqui é muito mais difícil, isso aqui é muito mais fácil. Então, esse aqui é o pior caso. E esse daqui é o melhor caso. E é com isso que eu vou destrinchar e abordar os dois casos, tanto no melhor caso quanto no pior caso. Eu vou começar pelo pior caso. E vou fazer bem devagar, mostrando como esse vetor se altera até ele ficar completamente ordenado. Dito isso, vamos analisar um para que vai de i que recebe o valor de 2 até n. Faça. Nesse caso, como a gente tem 1, 2, 3, 4 elementos no nosso vetor, o nosso n está sendo 4. Agora note o seguinte, que n não é que n é sempre 4, sempre 5 ou sempre 6. N é a representação que eu quero que ele seja. Porque se n pode ser qualquer número tendendo a infinito, então por que ele pode ser 4? É o que eu estou representando aqui. Eu vou criar uma fórmula que funciona para qualquer tipo de n. E para ilustrar de forma didática, eu estou adotando que o n é igual a 4. Dito isto, vamos continuar nosso algoritmo. E agora vamos anotar todas as informações importantes. Por exemplo, para i que recebe valor de 2. Nesse momento, o i é igual a 2. E a chave recebe o valor de AI. Quem é A2, então? O A2 é o segundo termo. Logo, chave, que representarei pela letra C, é igual a quem? A 30. E J recebe o valor de I menos 1. Ou seja, J, então, seria apenas 1. Afinal, 2 menos 1 é igual a 1. Com essas informações, a gente vai, então, para a linha 4. E ela nos fala que enquanto J é 1, for maior que 0, isso é verdade. E AJ, quem é AJ? A1. E A1 é quem? 40.
40 é maior que chave? Chave é 30? Sim. Então, essa linha foi lida e tudo que está dentro dela será executada porque as condições foram atendidas. E aí o que é que ele nos fala? Ele fala, então, que a linha 5 vai ser executada e, veja, eu vou anotar aqui todas as vezes que a linha 5 é executada. E vocês vão entender mais na frente por quê. Dito isto, ele está dizendo então que o AJ mais 1 recebe o valor de AJ. O que é que isso quer dizer? O A1 mais 1, ou seja, o A2, vai receber o valor de A1. Ou seja, na posição 2 agora, que era 30, também será 40. E agora o J tem um decremento, ele diminui em 1. Ou seja, ele não era 1, agora ele é 0. Então agora o J é 0. E aqui eu vou guardar também a quantidade de vezes que ocorre a linha 6. Eu vou ilustrar isso toda vez. Faço questão. E aí vamos para a linha 4. A linha 4, então, inclusive eu vou anotar também a linha 4. Ela é muito importante. E aqui vai ficar todas as vezes que a linha 4 é executada. Vejam que ela foi executada na primeira vez. Então eu vou dar um check. E agora ela vai ser executada de novo. Ela vai ser lida no caso. Só que veja o que acontece. J é maior que zero. Quanto é o valor de J agora? Já é zero. Zero é maior que zero? Não. Então, essa linha é lida, mas nada é executada. Mas ela rodou. A linha 4 ela rodou. Mas tudo dentro dela não. Então, nem a linha 5 e nem a linha 6 ocorreram. E a gente vem então para a linha 7. E o que é que a linha 7 nos fala? Que a J mais 1 recebe valor de chave. J agora é zero. Então, o valor de A0 mais 1, ou seja, o primeiro termo, recebe o valor de chave. Logo, a linha 7 ocorreu. Então, o nosso vetor, nesse exato momento, ele está como? Como 30, 40, 20 e 10. Percebe que ele já fez a ordenação aqui do 30 com 40? Pronto. É isso que vai acontecer com todos os outros. Então, perceba. A linha 7 ocorreu uma vez. E agora, vamos voltar lá para a primeira linha. Ele fala então que é de 2 até n. Se o nosso n é 4 e vai aumentando de i em i, se era 2, agora o i vai ser 3, certo? Inclusive eu vou deslocar as vezes que a linha 4 ocorre para cá. Ok? Dito isto, ela ocorreu então duas vezes, né? Na primeira vez que a gente rodou. Feito isso, vamos continuar. O i agora é 3. O A3 é 20, que é o valor que será atribuído à chave. E o J recebe o valor de I menos 1, ou seja, 2. Feito isso, vamos ler a linha 4. Vamos até guardar, então, que a linha 4 ela foi já executada uma vez. A gente vai contando. Então, enquanto J for maior que zero, o J é 2, 2 é maior que zero. E o AJ, ou seja, o segundo elemento do nosso novo vetor, ou seja, o 40, for maior
que o valor de chave, ou seja, 20. 40 é maior que 20? Sim. Então, a J mais 1 recebe o valor de AJ. Ou seja, ele está dizendo que a linha 5 executou e agora a gente fica com o quê? Com que o valor do 40 irá passar para o valor que estava o 20. Ok. E o valor de J decrementou. Ou seja, agora o J é 1. Quando o J, então, agora é 1, ele volta para a linha 4 e vai fazer a seguinte pergunta. Enquanto J for maior que 0, 1 é maior que 0, ok. E o A1, ou seja, o 30, for maior que chave. Quanto é chave? Não é 20? Então, essa linha linda é lida e também é executada. Logo, a J mais 1, ou seja, o segundo valor, irá receber o valor do primeiro aqui. Logo, a linha 5 é executada e deixará o nosso vetor da seguinte forma. E agora o J diminui de valor, mais uma vez, e fica com o valor 0. Ou seja, ele volta para a linha 4, que foi executada agora pela terceira vez. Ele fala, enquanto 0 for maior que 0. Opa, isso não é verdade, 0 não é maior que 0. Por isso, então, a nossa linha 4 foi executada 3 vezes. Lembrando que esta tabela está em função de quê? Dos valores de i. Por exemplo, quando o i foi 2, a linha 4 rodou 2 vezes. Quando o i foi 3, a linha 4 rodou 3 vezes. Dito isto, e por fim, a gente teria que o AJ mais 1 recebe valor de chave. Quanto é J agora? Não é 0? 0 mais 1, ou seja, o primeiro elemento recebe o valor de chave. Logo, o valor de 20 está quase 100% ordenado. Falta agora apenas o número 10. Então, vamos continuar. Agora, então, o nosso i será igual a 4. A nossa chave será o quarto termo, ou seja, o 10. O j recebe o valor de 3. E agora vamos ler nosso algoritmo na linha 4. Enquanto j, ou seja, 3, for maior que 0. Então isso é verdade. E o AJ, ou seja, o terceiro termo, que é o 40. Eu escrevi, perdão, eu disse que eu escrevi a linha aqui, né? Da linha 7. E agora eu faço a seguinte pergunta. Vou deixar aqui, inclusive. Porque aqui eu estou só gravando a, a quantidade de vezes que a linha 5 ocorre e como fica o vetor. Aqui na linha 7 é como fica o vetor final após a execução da linha 7. Dito isto, a linha 4 então iria executar e iria fazer a seguinte pergunta. O AJ, ou seja, o terceiro termo aqui, ele é maior que o valor-chave, que é 10? 40 é maior que 10. Então, o que ele ia fazer? Ele ia substituir o valor do AJ mais 1, ou seja, do quarto termo, pelo do terceiro termo. Então, ficaria como 20, 30,
40, 40. E agora o J diminui de valor e voltaria para a linha 4. Enquanto 2J, que é 2, é maior que zero, isso é verdade, e o A segundo termo, ou seja, o 30, for maior que o valor de chave, 10. Então, o valor de A2 mais 1, 3, recebe o valor de 2, ou seja, nosso vetor então agora ficaria da seguinte forma. E o J agora então é igual a 1. E por fim, continuando, enquanto J, ou seja, que é 1, é maior que zero, e A1, ou seja, o primeiro termo, ele é maior que o valor-chave, que é 10? Sim. Então, ele troca o valor do A1 mais um termo, ou seja, do segundo termo, pelo do primeiro. Então, ficaria 20, 20, 30, 40. E agora o J recebe o valor de zero. E agora a gente volta para cá e ficaria, então, com enquanto zero for maior que zero. Zero é maior que zero? Não. Então a linha 4 é lida, porém ela não é executada. E essa linha foi lida quantas vezes, inclusive? 4 vezes. Dito isto, vamos continuar aqui. E por fim, a linha 7 é executada, e aí ele pega o valor do primeiro termo e substitui pela chave. Logo, agora temos o nosso vetor completamente ordenado, com 10, 20, 30, 40. Ok, e aí eu volto lá para o para, onde o i agora seria 5, e 5 não é menor ou igual a 4, então finalizaria. Ok, vamos montar então aquela tabelinha de custos. Note que a linha 1 ocorreu quantas vezes? Quando o i foi 2, foi 3, foi 4 e foi 5. Ou seja, se o nosso n era igual a 4 e precisamos colocar o algoritmo em função de 4, então ele ocorreu quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. Logo, se n é igual a 4, então ele ocorreu n vezes. E a linha 2 ocorre quantas vezes? Bom, chave recebeu o valor de AI, ocorreu 1, 2, 3 vezes, ou seja, uma vez a menos. E o custo da linha 3 também, mesma coisa. Essa mudança do J pela linha 3 ocorreu também 3 vezes, n-1. Depois temos o custo da linha 4. E aí a linha 4 ocorreu quantas vezes? 2, 3, 4, 9 vezes. Só que isso aqui, na verdade, se trata de uma progressão aritmétrica. E aí, após você entender o vídeo de um para dentro de um para, você iria buscar então que a fórmula da progressão aritmétrica é definida desta forma. Então, substituindo pelo que foi encontrado, a quantidade de termos corresponde à quantidade de iterações que ocorre dentro de um para. Se o par em si ocorre n vezes, então a quantidade de termos dele, a quantidade de interações é n-1. Multiplicado, quem é o AN termo? Ou seja, qual é a quantidade de vezes máxima que isso aqui ocorreu?
No nosso caso, foi de J, que recebeu o valor de, de 3, depois ele virou 2, depois ele virou 1, depois ele virou 0. Ou seja, ele ocorreu 4 vezes, mas a maior quantidade de vezes possível está em função de quem? De n. Logo, ele ocorreu o quê? N vezes. Mais a primeira vez que ele rodou, ou seja, a menor quantidade de vezes possível que ele ocorre, é apenas o quê? Veja, ele executou uma vez e depois verificou, ou seja, 2 vezes. E tudo isto dividido por 2. E esta fórmula que eu acabei de fazer, por acaso, ela condiz com o custo da linha 4? Perceba que a linha 4 no total rodou quantas vezes? 2 mais 3 mais 4, 9 vezes. Eu estou dizendo que essa fórmula é verdade. Logo, se o n é igual a 4, então 3 vezes 6 é igual a 18. Dividido por 2, isso dá 9. Então a nossa fórmula de fato está correta. Por isso, fazendo então as devidas multiplicações, ficaríamos com n ao quadrado mais 2n menos n menos 2. Então, nossa fórmula seria que n ao quadrado mais n menos 2, tudo isso dividido por 2. E depois, o custo da linha 5 seria o quê? Veja, concorda comigo que um loop ocorre sempre, a linha do loop ocorre sempre uma vez a mais que a quantidade de suas interações, mas e um loop dentro de um loop? No que isso influencia? Veja, influencia que na primeira vez que ele ocorreu, ocorreria uma vez a menos. E na última vez também uma vez a menos. Ou seja, bastaria subtrair 2. Por isto, você teria então apenas n. E aí você deve estar se perguntando, essa fórmula é verdade? Olha a linha 5 aqui. Quantas vezes ela ocorreu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu estou dizendo que ela ocorreu n menos 1 vezes n. Logo, 3 vezes 4 é igual a 12, dividido por 2 é igual a 6. Minha fórmula realmente funcionou. Logo, a linha 5 ocorre n ao quadrado menos n dividido por 2. E a linha 6 ocorre a mesma quantidade de vezes que a linha 5. Afinal, ela está dentro desse loop do enquanto também. Por isto, teríamos a mesma fórmula. E por fim, a linha 7, a gente teria então que ela ocorreu quantas vezes? Apenas 3 vezes. Por quê? Porque ela está dentro do loop apenas do para e ela ocorre uma vez a menos que o próprio loop. Se o loop ocorre n vezes, ela ocorre n menos 1 vezes. Isso é verdade, porque se o n foi 4, ela ocorreu 3 vezes. 4 menos 1 é 3. Com isto, teríamos o custo de todas as nossas tabelas e após fazer aquela agrupação, né, de todos os tipos de custos de linha, não sei o que, a gente... Perdoe-me, não sei o que, eu estou um pouco cansado. Mas, enfim, teríamos então o A vezes n ao quadrado mais Bn mais C.
esse seria o nosso tempo de execução no pior caso possível. Essa seria a nossa resposta. Isso aqui seria, inclusive, da notação O de n ao quadrado. Ok. E melhor caso? Como é que seria o melhor caso disso aí? Qual seria a diferença? Bom, eu vou usar outro pente, porque esse aqui está com muita coisa. E vamos fazer o exemplo que eu dei, tá certo? Do vetor completamente ordenado. Com um vetor completamente ordenado, vamos fazer aqui. Vocês vão ver como vai ser bem diferente. Bom, primeiro o i vai começar e nosso n continua sendo 4, porque 4 representa a quantidade de termos dentro do nosso vetor. Dito isto, o nosso i, então, começa em 2. Chave recebe o valor do segundo termo, que é 20, e o nosso j é 1. Então, feito isto, o nosso enquanto, ele vai fazer a seguinte pergunta: enquanto j for maior que 0. 1 é maior que 0, isso é verdade. Agora, a j não seria o primeiro termo? Ele é maior que 20? Olha quanto é o primeiro termo aqui. É 10. Opa, isso não é verdade. Então essa linha executou quantas vezes? Ela foi lida apenas uma única vez, mas nem a linha 5 e nem a linha 6 foram executadas. Aí ok, a gente vai para a linha 7. E a j mais 1 recebe o valor de chave. Ou seja, nada mudou, né? Tá a mesma coisa. Não mudou nada aqui. Dito isto, a gente vai continuar. Aí agora o i vai ser 3. Depois chave vai ser 30. E o j vai ser 2. E aí você vai se perguntar, j é maior que 0, porque j é 2. E a j, ou seja, o segundo termo, é maior que chave, que é 30? Também não. Então, essa linha é executada, mas essas duas também não. Aí ele executa a linha 7 e nada muda. E depois, por fim, vai ter o i quando for 4, vai ocorrer a mesma situação. Então você percebe aqui que isso aqui vai ocorrer bem menos vezes. Agora, bem menos quanto? Veja, a primeira linha aqui, de 2 até n, continua com o mesmo custo, de n. A linha 2 tem o custo de n menos 1. E a linha 3 tem o custo de n menos 1 também. Agora, a linha 4, percebe que ela está correndo só uma única vez? Ou seja, ela é executada n menos uma vezes 1. Ou seja, ela também ocorre apenas n menos uma vezes. Agora, a linha 5 e a linha 6, elas nunca ocorrem. E por fim, a linha 7, ela continua ocorrendo n menos uma vezes. Então, veja o que ocorre. Quando você juntar todos os custos, você vai acabar com a fórmula final, então, de AN mais B. Isso é da notação O de apenas N. Olha a diferença aqui. A gente saiu de N ao quadrado para N. Então, essa foi uma grande demonstração de melhor caso e pior caso, utilizando o Insertion Sort. Esse vídeo é longo, esse vídeo é extenso, esse vídeo tem muita coisa,
Mas eu recomendo que você aí, que viu esse vídeo, está estudando este assunto, tente entender o máximo que puder do que eu fiz aqui, tá certo? Tente chegar nessa conclusão, tente chegar nessas mesmas respostas, porque são elas que vai ajudar a entender todo o resto. Se você entende uma questão dessa, a respeito de análise de algoritmo interativo, você consegue resolver praticamente qualquer outra questão. Dito isto, espero que tenha ajudado e boa sorte nos seus estudos.